Extra! Notícia urgente! O programa Saberes em Casa tem um quadro chamado Desafio do Dia e agora apresentará propostas que serão aprofundadas a cada encontro. O Desafio do Dia apoiará você e seu professor na discussão de assuntos diversos. Fiquem atentos! Que notícia foi essa? Vocês prestaram bem atenção em tudo que ela nos informou? No programa Saberes em Casa de hoje, o nosso desafio vai falar um pouquinho a respeito das notícias. Um gênero textual bem presente no nosso dia a dia e que nos informa muitas coisas. E é por isso que ele é considerado um texto informativo. Guarde bem essa informação. É um texto informativo. Esse é apenas o primeiro encontro que teremos para falar sobre o assunto. Essa sequência é composta por 4 encontros onde vamos explorar juntinhos as características das notícias, como elas podem ser divulgadas. Será que quando eu recebo uma notícia pelas redes sociais, elas são organizadas da mesma forma que aparecem, por exemplo, em um jornal? Vamos conversar também sobre aquelas notícias que não necessariamente informam uma verdade. Então, são muitas coisas, como vocês já estão acostumados aqui no Desafio do Dia. Preparados para começar? Sim? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer é uma grande tempestade de ideias sobre o assunto. Então, a Pro vai colocar para vocês algumas perguntinhas e aí o seu professor ou a sua professora darão um tempinho para que vocês possam conversar a respeito disso. É uma grande tempestade de ideias onde importantes concepções a respeito das notícias serão agora compartilhadas. Então, anotem aí nossas perguntinhas. Nossa primeira pergunta é: de que forma as notícias são compartilhadas conosco? Depois, onde recebo, vejo ou escuto notícias? Onde estão as notícias no cotidiano? Então, agora vou repetir. De que forma as notícias são compartilhadas conosco? Onde vejo, recebo ou escuto as notícias? E onde estão as notícias no cotidiano? Então, agora vocês terão um tempinho para que esse registro possa ser realizado. Pronto! Agora que vocês já registraram as ideias iniciais sobre as notícias, principalmente pensando na presença delas no nosso cotidiano, eu também fiz um registro por aqui, viu? Só que o meu registro, ele contou com a ajuda de algumas pessoas. Eu perguntei para os meus pais onde estão as notícias, onde eles recebem notícias ou acompanham as notícias que estão aí espalhadas pelo mundo todo. E eles me disseram que o principal meio por onde eles recebem e acompanham as notícias é a TV. Eles gostam muito de assistir os telejornais.
E é por lá que ficam sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Eu, como passo a maior parte do tempo no computador, planejando muitas coisas, para mim é mais fácil ter acesso às notícias por meio da internet. E eu também conversei com o Léo e perguntei para ele onde que ele costuma acompanhar as notícias. E ele é bem ligado nas redes sociais. Então, ele sempre acompanha as notícias e quando tem dúvidas, ele me pergunta também. Então, temos aqui um momento que eu compartilho com vocês das notícias em 3 locais que são diferentes, não é mesmo? E vocês, o que registraram aí? Que tal compartilharem agora um pouco mais dessas ideias com os seus colegas de sala? Nossa, quantas descobertas já foram feitas! Eu tenho certeza que foi uma lista bem grande de ideias que vocês discutiram por aí. Então agora, para dar sequência, eu fiquei com uma dúvida aqui. Falamos sobre diferentes locais onde as notícias são compartilhadas. Será que a forma que uma notícia é compartilhada nesses locais muda o jeito que essa notícia é organizada? Será que as características mudam? E agora? Como que nós podemos descobrir tudo isso? Eu quero saber se o local onde a notícia é compartilhada faz com que a estrutura dessa notícia mude. Tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer para conseguirmos comparar isso. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, essa matéria que vocês estão vendo a imagem foi publicada no dia 4 de fevereiro de 2022. Ela faz parte do jornal Guarulhos Hoje, um jornal que é divulgado na forma impressa, distribuído de maneira impressa em alguns pontos específicos de Guarulhos, mas que também fica disponível na versão digital. Então, presta bastante atenção nessas características. Só que agora, para conseguirmos comparar tudo isso, o seu professor ou sua professora tem um link para compartilhar com vocês, esse link que está aparecendo aqui na nossa tela. Lá, nós temos uma notícia também, mas uma notícia que ficou disponibilizada no YouTube, mas foi compartilhada por um jornal de TV, um telejornal. Então, estejam bem atentos a todas as características, porque depois nós vamos juntos fazer a comparação da notícia feita ali, que eu apresentei a imagem no jornal, publicada, né, no jornal, e essa notícia aí no vídeo. Acompanhem. Viu só? São diferentes? Possuem semelhanças? Nos 2 casos, é importante que vocês considerem que elas informam. Algumas usam só texto, outras usam a fala de alguém apresentando a informação. Podemos ter gráficos, tabelas, dados estatísticos, né, porcentagem. Então, são informações compartilhadas nesse exemplo de 2 formas diferentes. Então, agora, para analisar com mais detalhes essas características, vocês serão convidados a listá-las construindo uma tabela. Eu vou apresentar uma tabela como exemplo, mas vocês podem construir essa tabela com as características que foram mais perceptíveis para vocês.
Pode ser que no meu exemplo eu não coloque alguma coisa que você e sua turma acharam bem legal e bem importante. Então, podem explorar essas características da maneira que acharem mais interessante para as aprendizagens de vocês, tá bom? Então, o que a Pro vai mostrar aqui é apenas um exemplo. Olha só. Vocês podem diferenciar o meio de divulgação, como a notícia é apresentada, quem apresenta a notícia, de que forma a informação chega até as pessoas e qual é a informação principal, considerando aqui o jornal impresso ou digital e o telejornal que nós acabamos de usar como exemplo. Agora é com vocês. Registrem essas características e com certeza vocês vão perceber que nos dois casos o foco principal precisa ser a informação. Lembre-se que se não for uma informação, um dado real, eu não posso dizer que é uma notícia, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro encontro para explorar um pouquinho das características das notícias. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá! Esse recadinho agora é para você, meu colega educador e educadora. Essa sequência, para falarmos a respeito de notícias, está organizada em 4 encontros. Então, nesse primeiro momento, o que nós tivemos é uma grande tempestade de ideias para coletarmos ali, diagnosticarmos quais são as concepções prévias das crianças para o assunto. Essas informações, elas serão retomadas no encontro 2. Então, é uma sequência que a cada encontro nós vamos construindo a ideia, vamos trazendo as características principais que fazem parte aí das notícias. Ah, uma coisa bem importante. Pare o vídeo quantas vezes forem necessárias. Vocês devem ter percebido que no meio do vídeo eu coloco um reloginho, um GIF, nós vamos variando aqui esses indicativos, que é o momento para que os educandos, eles possam experimentar a proposta, responder um questionamento, produzir alguma coisa. É uma estrutura bem diferente do que nós tínhamos anteriormente no programa, mas com o contexto atual, o objetivo principal é apoiá-los no desenvolvimento de estratégias para assuntos dos mais diversos tipos. Então, pare, volte. Quando tiver um link, compartilhe o link, peça para registrarem. Então, não é uma aula contínua, um encontro contínuo aí que você solta os 15 minutos. É um momento de ir parando, de ir refletindo e construindo coletivamente as aprendizagens e os saberes. Outro detalhe importante, para esse primeiro encontro, é necessário que a turma tenha percebido a característica principal da notícia, que é a informação. Isso vai ajudá-los bastante na diferenciação do texto informativo para um texto argumentativo, por exemplo. Vai nos apoiar quando formos discutir as fake news e todas as influências digitais que estão presentes diariamente nas nossas vidas. Espero que aproveitem bastante os materiais. Seguimos juntos. Contem sempre comigo. Tchau, tchau.